Hoje vamos estudar qual livro, padre? Hoje nós vamos ler a carta de Tiago, a epístola de Tiago. Ah, certo. Então, vamos contar para as pessoas. A carta de Tiago é a primeira das assim chamadas cartas católicas. Quais são as diferenças entre as cartas católicas e as cartas de Paulo? A carta a Tiago, Jéssica, pertence ao Novo Testamento. E o Novo Testamento nos apresenta várias cartas. Costumeiramente, nós ouvimos com muita frequência durante as missas as cartas de Paulo. São inúmeras as cartas de Paulo e há também aquelas cartas que são chamadas as cartas católicas. Elas têm esse nome, cartas católicas, porque diferente das cartas de Paulo, elas tratam de assuntos mais genéricos, no bom sentido, de assuntos mais globais. As cartas de Paulo, em geral, são destinadas a públicos muito específicos. Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve aos Efésios, aos Filipenses, mas aqui nas cartas católicas, que são 7, além da carta de Tiago, há também a carta de Judas, as 2 cartas de Pedro e as 3 cartas de São João. São 7 cartas que têm, de modo geral, esse assunto mais amplo, destinados a toda a Igreja. Por isso que são chamadas cartas universais ou cartas católicas. Agora, padre, quem é Tiago e quais são os seus destinatários? Para quem ele escreve? O texto bíblico, sobretudo o Novo Testamento, nos fala de muitos Tiagos. Por exemplo, Jesus escolheu 2 apóstolos que têm esse nome. O Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e o Tiago, filho de Alfeu, o Tiago maior e o Tiago menor. Mas nenhum desses 2 Tiagos é o autor da carta a Tiago. O autor da carta a Tiago é conhecido pelos estudiosos da Bíblia como aquele que era chamado de irmão do Senhor, irmão de Jesus. É assim, por exemplo, que o Evangelho de Mateus se refere a ele, e é assim também que o próprio Paulo se refere ao Tiago, irmão do Senhor e autor aqui dessa carta. Mas Tiago, Jéssica, é um nome muito frequente na Bíblia. É um nome muito frequente. A semana passada a gente estava estudando o livro de Esther e a gente viu que o nome do tio da Esther é Mardoqueu. Tiago é um nome mais sonoro, mais bonito, mas também é um nome tipicamente hebreu. A origem do nome Tiago é a origem hebraica. E ao longo do tempo, as diversas línguas modernas foram traduzindo para formas um pouco diferentes. Por isso que em inglês Tiago é Jacob ou James, no italiano é o Giacomo, no francês é Jacques e assim por diante. Em várias línguas modernas, o nome de Tiago está sempre presente. E na origem hebraica, Tiago corresponde a Jacó. É assim que esse nome está presente desde o Antigo Testamento, um nome tipicamente hebraico. Mas a origem desse autor, o autor da carta, não é, portanto, nem o Tiago maior, nem o Tiago menor, ambos discípulos de Jesus, mas é o Tiago, irmão do Senhor, como diz o Evangelho de São Mateus. Nossa, padre, que interessante. Agora, por que a sua carta é comparada à literatura sapiencial do Antigo Testamento? Você sabe, Jéssica, que vários textos bíblicos pertencem àquele gênero literário chamado literatura sapiencial. É assim, por exemplo, com o livro dos Provérbios, o livro do Eclesiástico, o próprio livro dos Salmos. É um tipo de literatura que fala sobre a sabedoria, a ética, o comportamento, o jeito de ser, e esses livros são considerados livros próprios da literatura sapiencial, que estão muito presentes no Antigo Testamento. A carta a Tiago, ela tem esse mesmo gênero literário. Ela não é propriamente uma carta à semelhança do que são as cartas de Paulo, ela não é propriamente um tratado teológico, mas ela é quase que um ensinamento de sabedoria. Por isso que ela é comparada pelos estudiosos da Bíblia a um livro sapiencial. E na origem da carta de Tiago está essa certeza, a certeza de que Deus está de fato na origem da nossa vida, na origem da nossa fé, na origem também da nossa esperança.
Padre, apesar de citar Jesus apenas 3 vezes, Tiago desenvolve assuntos cristãos, como o senhor disse, né? Entre eles o debate entre a fé e as obras. Está aqui, ó, eu estava mostrando até para o pessoal aqui, ó. A fé sem obras é morta. Qual a importância desse tema? É interessante, Jéssica, porque muitas outras cartas do Novo Testamento citam Jesus do começo ao fim. Paulo faz isso, por exemplo, né? Paulo cita Jesus com muita frequência, com muita constância. Diferente de Tiago, que cita apenas 3 vezes. Mas apesar disso, o conjunto da obra da carta de Tiago é um conjunto estritamente cristão. Se a gente comparar o texto bíblico, se a gente examinar o texto bíblico da carta de Tiago, a gente vai ver com clareza que os temas que Jesus sempre mencionou nos evangelhos estão todos eles muito presentes. Entre eles, essa perspectiva e essa preocupação de relacionar fé e vida, fé e obras concretas. Por quê? Tiago faz isso porque Tiago entende que a igreja deve ser, sobretudo, promotora da vida. E Tiago, autor da carta, ele era uma grande liderança, foi uma grande liderança na igreja de Jerusalém. Por isso que ele escreve principalmente para o cristão judeu recém-convertido. É verdade que, como toda carta católica, Tiago escreve para públicos diferentes, mas o destinatário principal da carta de Tiago é aquele cristão que originalmente era judeu, que viveu como judeu e que recebeu a mensagem de Jesus na sinagoga. Por isso que a tradição judaica está muito presente nos ensinamentos daquilo que Tiago propõe. Padre, na sua preocupação ética, ao invés de tratar de doutrinas teológicas abstratas, Tiago fala da vida prática dos seguidores de Jesus? A gente pode dizer com muita clareza, Jéssica, que esse é o jeito de Jesus falar. Tudo que nós sabemos sobre Deus, nós sabemos através de Jesus. Jesus é o grande revelador de Deus. E quando Jesus vai explicar quem é Deus, Jesus fala de uma maneira muito clara, muito objetiva. Jesus, por exemplo, fala que Deus é Pai. Jesus conta as parábolas que mostram o carinho, a atenção de Deus para conosco. E Tiago faz isso com a mesma preocupação de Jesus. Tiago quer mostrar que Deus está presente na nossa vida e que a nossa vida de fé deve levar em consideração os problemas, as dificuldades, os desafios que nós temos, e a fé tem que interagir com tudo isso. É como se Tiago dissesse mais ou menos assim: a fé que não serve para a vida, ela é uma fé pouco útil, é uma fé quase que inútil. Ele chega a dizer isso. A fé é preciso estar sempre acompanhada de obras de caridade, obras que defendam e que promovam a vida. E é interessante porque lendo aqui também fala um pouco sobre a língua, né? A língua que tanto serve para bem dizer quanto para mal dizer. Então fala sobre essas questões que infelizmente nós temos no nosso dia a dia. Agora, Padre, por que Tiago é frequentemente tratado como o profeta Amós no Novo Testamento? O profeta Amós, como muitos outros profetas, Jéssica, sempre se preocupou com a justiça social. A justiça social é o tema de muitos profetas, mas sobretudo do profeta Amós. E Tiago é comparado ao profeta Amós, ele é colocado quase que em paralelo à profecia de Amós, também por causa disso, pela defesa e pela promoção da vida tão presente aqui na carta de Tiago. Do mesmo modo como o profeta Amós fala da necessidade de uma fé que caminha em direção à promoção da justiça e da paz, assim também acontece com a carta de Tiago. Agora, Padre, qual é a posição de Tiago no conflito entre os ricos e os pobres? Esse é um tema muito frequente e muito forte. Tiago fala isso na sua carta de uma maneira muito clara. Tiago diz mais ou menos assim: é preciso que diante dos pobres nós tenhamos carinho, afeto, atenção. Quem lê corretamente a carta de Tiago nunca vai desprezar os pobres. E Tiago faz isso na sequência, na esteira de todo o Novo Testamento. O Novo Testamento protege e defende a vida.
A linguagem de Jesus e a linguagem de Tiago deixam claro que a opção preferencial pelos pobres não é uma ideologia, não é uma mentalidade passageira, ao contrário, no coração da Bíblia está a defesa, a promoção da vida, sobretudo dos mais pobres. Por isso que Tiago leva muito em consideração esse desejo sincero de fazer com que qualquer tipo de benefício ou de riqueza esteja sempre a serviço dos pobres. Agora, padre, quais são, de acordo com Tiago, as principais características do cristão maduro e equilibrado? A gente poderia dizer com muita simplicidade, Jéssica, que o objetivo principal da carta de Tiago é mostrar o modo como o cristão alcança essa maturidade da fé, essa maturidade, esse equilíbrio de quem vive a fé cristã. E folheando o texto bíblico, a gente vai poder perceber, por exemplo, que a paciência diante das provações talvez seja a primeira qualidade do cristão que amadureceu na fé. Você fez referência também ao cuidado com a língua, ao cuidado com aquilo que a gente fala. Essa é uma outra característica que Tiago aponta como maturidade da fé cristã. O cuidado para com os pobres, o carinho para com os pobres é sinal de maturidade na fé. E um outro ponto muito importante é a oração daquele que confia em Deus. Tiago é, sobretudo, alguém que, a partir da oração, da experiência com Deus, acredita que a transformação da vida é possível. Então, são essas as características principais da carta de Tiago para aqueles que vivem a fé. Mas tem uma última curiosidade que é muito significativa. Diferente de outros textos do Novo Testamento, a carta de Tiago é escrita num grego perfeito. A gente viu semanas anteriores que São Lucas, o autor do Evangelho e o autor dos Atos dos Apóstolos, tem uma linguagem muito bonita. Ele escreve em grego, Lucas escreve em grego e escreve muito bem. Diferente, por exemplo, de Marcos, que escreve em grego, mas escreve com muita dificuldade. Tiago não. Tiago é alguém que conhece profundamente a tradição judaica, mas ele escreve num grego bonito, num grego elegante. É um dos textos, do ponto de vista literários, mais bem escritos do Novo Testamento. Olha só, inclusive aqui nós encontramos falando um pouquinho sobre a unção dos enfermos, né? Agora, por que a carta de Tiago é referência para a prática sacramental da unção dos enfermos, como nós percebemos aqui, padre? Essa é uma pergunta muito interessante, Jéssica, porque nos faz pensar o seguinte: na origem de todos os sacramentos está certamente a tradição bíblica. Nenhum sacramento se constrói, se sustenta sem a fundamentação bíblica. E aqui no finalzinho da sua carta, Tiago mostra a origem, a fundamentação bíblica da unção dos enfermos, que é o sacramento do cuidado com o enfermo, com o doente. Se você está alegre, diz São Tiago, cante. Se você está triste, reze. E se há alguém doente, chamem os presbíteros da igreja para que façam a unção com óleo. É assim que nós vivemos a nossa esperança, a nossa vida de fé, na companhia de Tiago. Quisera Deus nós conhecêssemos tão bem a palavra de Deus, mas é claro que a gente só vai conhecer e amar se de fato nós estudarmos. Então está aqui a palavra de Deus, tenha em suas mãos, tenha em sua casa e faça realmente os seus estudos.